Bem-vindos a mais um episódio do Ortop Academy, o seu podcast sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e muitas outras coisas, né? Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente recebe um amigo meu, um amigo pessoal meu de infância, que eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui com a gente, que é o Dr. João, Dr. João Pedro Carne Seca. Tudo bem, João? Tudo bem, Laís, tudo bem. Obrigado. Bem-vindo, João. Obrigado, gente. É uma honra para mim estar aqui. E aí, vamos bater um papo hoje sobre tudo que você faz, tudo que você já fez e outras coisas, perguntas da galera aí, perguntas polêmicas, outras menos polêmicas. Fala um pouquinho sobre você aí, João. O que você está fazendo hoje e traz um pouquinho para sua formação. Se quiser trazer até mais passado, mais remoto aí, pode ficar à vontade. Legal. Bom, eu sou de Ribeirão, né? Eu fiz medicina na UFMG, saí daqui de Ribeirão para ir para lá, para graduação. Minas, né? Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Federal de Minas Gerais. Passei meus 6 anos lá e aí a família toda ficou aqui. Então, quando formei, voltei para cá. E desde então, formei em final de 2021, né? Desde lá, comecei a trabalhar em atenção primária na saúde, né? Plantões, aquela coisa, né? Inicial ali na medicina, como generalista. E aí, estudando para residência, para prova de residência, mas ainda não sabia muito bem o que eu queria. Mas... Essa parte generalista é muito importante, assim, né? Eu também passei por isso. Eu acho que é um dos momentos que você se encontra, assim, né? Cara. E você vê como é que é a medicina de verdade, né? Definidor. Você chegou a trabalhar em que local? Lá em Minas mesmo? Não, ou... tudo aqui. Tudo aqui. Eu formei, já vim pra cá. Trabalhava em cidades pequenas aqui na região. Trabalhei mais em Dumont, Serrana bastante. Essas duas cidades. Boas cidades. Em porta mesmo, né? Plantãozão de porta, sozinho. Sim. Mas esse daí é o que cresce. Sim, A gente sabe como é que é. Sim. É isso. E aí, tive a oportunidade de tocar um ambulatório. E aí foi que eu entendi bem ali que eu estava indo para a área da ginecologia e obstetrícia, inclusive. E aí foi ali que eu entendi que era diferente, a minha essência ali estava chamando para algo mais de contato, menos cirúrgico, né? Sim. E aí fui identificando o que tinha dentro de mim ali nessa oportunidade, né? Isso vai realmente, o que a gente passa nos plantões e tudo mais, a gente vai se conhecendo, se a gente se permitir, né? E aí comecei a tocar esse ambulatório e aí fui migrando, porque a demanda de saúde mental é muito grande no ambulatório de atenção primária, né? Sim. Aí fui identificando que realmente tinha uma conexão muito grande e aí fiquei 3 anos e aí depois saí. E aí, estou no meu consultório agora, tenho meu consultório particular, consultas online, presencial aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. E você vem de família de médico ou não, João? Foi assim? Tive uma influência grande, meu irmão é médico, né? Meu irmão é cirurgião do trauma, aqui na USP Ribeirão. Então, tive uma influência grande, muito bom. sim. Por sinal. E, então, tive sim, sempre levei como um herói, né, na infância, admirei muito. Então, teve sim influência, mas ele foi o primeiro. Inclusive a fazer universidade pública e então... A diferença de idade de vocês não é muito grande. 5 anos. 5 anos. Sim. Bate um pouco. Sim. E aí trouxe ele como referência para seguir essa carreira. Sim, E aí fui descobrindo o meu caminho, né? Sim, a gente vai se permitindo depois, né, de um tempo, você vai vendo, não, peraí, o que sou eu mesmo? A gente vai olhando para isso e aí sim, ele sempre teve preconceito com psiquiatria, com psicologia, com tudo isso. Típico de cirurgião, Inclusive, entrando nessa questão, teve alguma coisa que você se lembra, assim, ou um paciente específico? Eu não sei, tem pessoas que têm esse ponto de intersecção, não é intersecção, de mudança de rumo, que é muito grande a mudança de GO, que é algo assim cruento, né? Visceral, assim, né? De parto e tudo mais, para a psiquiatria, que é um negócio mais delicado, muitas vezes, né? Sim. Teve alguma coisa assim? Cara, eu tenho pacientes que nunca vão sair da minha memória, assim, relacionados à saúde mental. Né? A demanda era muito grande, o psiquiatra da unidade não tinha braço para tocar tudo que precisava, então eu manejava muito. Então, tem alguns pacientes, sim, não tem um específico, mas foi no dia a dia, vivenciando aquilo ali, estendendo consultas que eram para ser de 10 minutos para 1 hora, e atrasando algumas coisas para poder dar atenção, que eu fui percebendo que ali era o meu lugar. Sim. Essa questão de fora do centro cirúrgico, né? Fora mais para conversar. O dia a dia de porta e, vamos pôr, unidade de saúde básica, assim, que você tem
uma agenda para obedecer, né? Muitas vezes você não consegue escutar o que você gostaria de escutar. Eu já passei por isso também. Eu queria escutar mais a pessoa, mas você não dá, porque você tem um outro precisando também, e você tem que otimizar, né? Exato. Vou aproveitar essa linha, vou entrar pro nosso primeiro quadro, então, que é o óbvio precisa ser dito. Ótimo. Então, tem coisa que a gente precisa dizer que é óbvio para quem está envolvido ali, mas que não é óbvio para quem precisa escutar. Que é, todo mundo precisa de terapia. É um óbvio que precisa ser dito mesmo. Isso é muito interessante, porque eu vejo assim... Tem duas vertentes que acham que a resposta é óbvia. Quem tem um preconceito grande, porque a psicologia ainda é vista, a psicoterapia ainda é vista um pouco como supérfluo por muitas pessoas, né? Então, para essas pessoas é óbvio que não presta, que não adianta para nada, que é só conversa jogada fora. E para quem passou por um processo terapêutico, fala, todo mundo precisa. Então, é muito interessante. Para responder, né? Se existir um transtorno mental diagnosticado, se você for diagnosticado seguindo os critérios do CID, do DSM ou do CID também, né? Sim, precisa com certeza de terapia. O DSM, só para esclarecer para a galera, é como se fosse um guia, assim, é um livro grandão, né? Que tem lá todas as doenças mentais e como conduzir, né? Eu até peguei a tradução dele aqui, Diagnostic and Statistical, desculpa o inglês aí, Manual of Mental Disorders, né? Que está na versão 5. 5 atualizado, é 5TR. Já vai vir o 6 aí. O CID-11 também vem junto nessa questão para poder auxiliar também, mas a gente usa bem o DSM mesmo. Sim. E ali ele simplesmente descreve os sintomas e agrupa em transtornos. É para facilitar também os estudos, né? Facilitar o manejo, tanto de terapia especialistas se conversarem. Isso. Tem códigos, né? Então, o cara aqui no Brasil vai para a Alemanha, é um código, então ele está levando esse conhecimento. Então, se você tem um critério, se você bate os critérios, tem um transtorno, precisa. Existem possibilidades de transtornos leves, com monoterapia, com medicação, você conseguir uma melhora. Mas aí que entra a parte mais delicada. Se você não tem um transtorno diagnosticado, ou se é leve, a gente pode fazer uma analogia como se fosse um personal trainer. Você consegue ir na academia sem um personal. Mas a gente sabe que eu descobri recentemente, na verdade, que eu fui com um personal que é outro mundo. Sim. Ou seja, a sua capacidade de desenvolver habilidades e de refinamento e de melhorar muito é muito maior. Com a mente, por ser uma capacidade muito maior assim, de expansão, ter alguém para te auxiliar, a te dar ferramentas, ter mais assertividade, entender suas emoções, às vezes um problema no relacionamento, problema com os pais, alguma produtividade. Você vê que não é um transtorno diagnosticado, mas se beneficia de terapia. Então, eu sou da turma que acha que todo mundo se beneficiaria do processo terapêutico. E você, quando está assim, com o paciente, você faz um tipo de intervenção específica? Sim. Hoje... eu tenho voltado minha prática para psicoterapia em terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? É uma linha da terapia dentro da psicologia, né, que foi criada ali na década de 50 e 60, onde o que dominava mais era a psicanálise. E foi criada basicamente para tratar depressão. Psicanálise é o Freud... Isso, exatamente. Que hoje em dia, em grandes universidades na Europa, nos Estados Unidos, é tido até um pouco como história da psicologia. Hoje no Brasil, a gente ainda tem a maioria da grade curricular como psicanálise. Na América Latina é forte ainda a psicanálise, né? É forte. E tem seu lugar. Tem seu lugar, mas é algo que nos estudos ali na robustez da ciência acaba que a TCC se mostra muito mais então robusta. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma forma de tratar a psicanálise, a psicoterapia. Isso, exatamente. Como a psicanálise também é. Isso, exato. Tá. Existem outras abordagens, junguiana. Dentro da TCC, por exemplo, existe um leque de possibilidades que foram se desvelando depois que foi criado, né? Mas a premissa básica é que não são os fatos, que é o modelo cognitivo da TCC, que não são os fatos que fazem com que a gente sinta ou se comporte de uma certa maneira, mas sim os nossos pensamentos sobre essas coisas. Então, se uma mesma coisa acontece com duas pessoas, elas podem ter reações diferentes. Por quê? Os pensamentos, crenças e crenças centrais, que a gente pode até detalhar depois, vão ser entendidos como aquela pessoa, como a mente daquela pessoa funciona. Eu falo para meus pacientes que é o mapa da mente. Então, por exemplo?
Por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, vem num podcast e aí ela tá ansiosa, ela começa a sentir aquela ansiedade. Ansiedade, normal, isso você vai desempenhar alguma coisa, você tá pensando. Agora, se ela comete um erro e o primeiro pensamento uma pessoa pode pensar, aquele pensamento quente que vem na cabeça, faz parte, bola para frente. Comportamento, continua no podcast. Outra pessoa que tem pensamentos automáticos mais ansiosos, uma crença de incapacidade ou de desamparo, na hora que comete um erro, aquilo toma conta. Aqueles pensamentos começam a tomar conta e fala, bom, agora as pessoas vão me criticar muito, não vai dar certo, e começa a crescer aquela coisa, o comportamento trava ou tem uma crise de pânico, alguma coisa assim, sabe? Não aceita o próximo convite. Isso, e começa a entender, eu não tenho valor, eu não tenho capacidade para isso, e começa Isso é tratável? Isso é tratável. É muito bonito esse processo. Então, o TCC tenta, pelos pensamentos, vão influenciar as emoções e os comportamentos o comportamento das pessoas. Isso. E eles se retroalimentam, né? É muito legal isso. Aproveitando que a gente pegou nessa parte aí da ansiedade, ansiedade e tristeza são sinais de doença sempre? Toda vez que ou existe uma linha tênue aí entre ser e não ser uma doença? Sim, isso é muito importante. Hoje eu vejo que a gente vive como se fosse uma ditadura do bem-estar, assim, né? Todo mundo, a gente vê na rede social, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, e a gente acaba que, muitas vezes, se não prestar atenção... Feliz e rico, né? Todo mundo né? Feliz e rico. Um golden correndo, correndo 5K, um pace baixo, tá tudo bem, é isso. Não tem dor no joelho? Não. Ninguém tem. Não tem, não. É isso. E aí começa a ter essa noção de que sentimentos negativos que causam um certo tipo de dor significam necessariamente algo errado. Não. Ansiedade, ela tá aqui como uma emoção natural para proteção, né? Se for pensar de uma forma primitiva, os seres humanos que tinham um nível de ansiedade um pouco maior, que não descompensava, mas que se preocupavam um pouco mais com o ambiente, sobreviveram, porque eu vi um barulho, se eu ficar esperto. É melhor se ele ficar esperto até certo limite. Pode ser um leão, então vou me preparar. Ou aquele que não tinha, então é uma coisa para se proteger. Tanto que o nosso sistema nervoso central tem uma parte, a amígdala ali vai trazer essa questão do medo, da ansiedade. Então, tristeza da mesma forma, porque perdas, luto, desgastes emocionais, eles causam tristeza. Agora, partir disso para o sofrimento de uma forma ampla, aí sim começa a ser um transtorno. Aquilo que toma conta do seu dia a dia, a maior parte dos dias, que você perde a sua capacidade de produzir, ou de se relacionar, ou de se sentir bem, de forma geral. Aí precisa ser olhado com cuidado. Mas eu falo para os meus pacientes assim, não coloque as emoções embaixo do tapete. Uma hora a gente coloca tanta coisa que a gente tropeça. Então, aproveite essas emoções, sempre aproveite as emoções para olhar por que você está sentindo isso. Então, ansiedade é uma pergunta ignorante, quase. Ansiedade tem um neurotransmissor? Existe algo palpável ali? É um hormônio que vai desencadear isso? Ou realmente são processos neurais externos, assim? São muitos processos diferentes, né? Os neurotransmissores vão estar ali nas sinapses, de forma geral, dependendo da área do cérebro que vai ser ativada. Mas a gente entende que são circuitos complexos que vão se interligar. Então, para além disso, né, o que o paciente precisa entender são os pensamentos que, assim, se a gente for pensar no córtex pré-frontal, que tem essa conexão, mas o cérebro todo e todas as funções se alteram quando tem um transtorno. Tá. Então, não adianta tomar uma pílulazinha mágica ali e ela vai sarar e... Não adianta. Então, exatamente. Essa que é a questão da medicação, né? Ela surgiu ali como na teoria monominérgica, né? De que existiria um neurotransmissor que estava em depressão, que estava faltando, que se você desse ia melhorar. Serotonina. Né? Exatamente. Aí vem os antidepressivos. Os inibidores da recaptação da serotonina, que faz aumentar ali na fenda sináptica. Exato. E o mais comum, né? Os pacientes apresentam melhora. Só que essa melhora não é sustentada se não for tratado os pensamentos, as crenças que a pessoa tem, como ela lida com tudo isso que acontece. Porque eu penso, se a pessoa acredita que ela não tem esse valor, ela vai se sentir um pouco melhor com a medicação, mas se ela não trabalhar,
vai precisar associar medicação em cima de medicação, a pessoa vira um zumbi e no final da vida faz 50 anos que ela toma antidepressivo e nunca olhou para dentro. Essa que é uma das coisas que eu mais luto contra. Que é a fábrica da sanidade, né? A pessoa fica comprando a sanidade dela ali na farmácia, né? Exato. E a gente pode estender isso para medicação de TDAH, até os emagrecedores. Nossa, completamente. Bom, que ela hoje... vai passar a vida inteira na caneta e... Exato. Tanto que tem falta, né? Acabou a caneta, galera. Acabou. Vamos pra academia que acabou a caneta. Exato. Isso é muito interessante. Se eu for ver os estoques de Ozempic, dessas, né? Dessas canetas para tratar obesidade, diabetes, se for parar para pensar, estão em falta. Mas quantas pessoas que vêm procurar com IMC 25 tomando para perder aquele peso a mais, porque, na verdade, isso... IMC 25 é alto ou para pessoas leigas, assim, é alto, é baixo, normal? Para cima de 30, né? Seria a obesidade, então é um bom IMC, né? Não é muito minha área, mas é por aí, né? Então é uma pessoa normal? Uma pessoa magra tomando para perder 1 quilo a mais, Porque o que acontece? A pessoa tem um padrão alimentar disfuncional que a pessoa tenta manejar ou a ansiedade, ou a tristeza, ou algum problema que está acontecendo na vida dela, através da alimentação. Isso chama comportamento de segurança. A pessoa enfrenta uma dor e ela deriva para uma coisa que dá conforto. Pode ser isso, pode ser procrastinação. Tipo escape, assim? Um escape, Procrastinar E procrastinar uma das coisas. E hoje em dia, né? Às vezes é bom. Exato, acontece, entendeu? Mas quando começa a tomar conta, por exemplo, você está na rede social, você fica rolando feed. Por que você está aqui 3 horas? Se você não parar para pensar, você fica, né? E aí a concentração começa a diminuir, né? Junto com a pergunta. E aí a pessoa vai no médico e fala que está com concentração ruim, que não sei o que, pega um Venvance, um remédio para TDAH, que é um estimulante, uma anfetamina. Sendo que, na verdade, o que ela precisava era olhar por que ela está tendo esse comportamento de segurança e como que a gente poderia entender por que está acontecendo isso. Então, é o que você falou, de comprar na farmácia a sanidade, né? Eu vi um post seu a respeito disso, acho que era uma criança que você estava tratando, e aí a queixa, os pais já chegaram falando, tem TDAH. E aí foi conversar com a criança, e a criança te revelou que conseguiu ficar uma tarde toda assistindo um seriado. E aqui ela sabia te descrever como que era o seriado, o que aconteceu, os personagens e tudo mais. Você falou, pô, mas ela não tem déficit de atenção, né? Ela consegue prestar atenção, ela capturou tudo certinho. Então, às vezes não é bem... É só você tentar influenciar a pessoa para uma atividade que ela acha chata, né? Isso. Tentar guiar ela para, sei lá, ler um livro escolar. Acho que ver série é mais legal, né? Exato. Mas, às vezes, a pessoa... Você lida muito com isso? Muito. Criança, assim? Criança, eu brinco com os pacientes, né? Não, mas às vezes, quando a gente já tem uma intimidade maior, mas com amigos, que eu trato as crianças que moram dentro dos adultos, né? Que ainda eles não entenderam que elas estão ali. Então, crianças, na prática, eu não atendo como psicoterapia, nem como médico. Mas esse comportamento se mantém. Então, o adulto continua tendo isso. Então, sim, isso a gente pode influenciar diretamente no comportamento. Uma linha que eu acho um pouco mais difícil. Porque se a pessoa tem emoções muito fortes dentro dela e pensamentos disfuncionais, às vezes o comportamento fica um pouco mais lento. Mas é possível também. Então, exercício, olha, 5 minutos por dia, você lê um livro. Ah, tá bom. Aí vai, 2 minutos pega no celular. Aí volta e tudo. Então, é possível. Não que isso seja um protocolo que a gente vai fechar para cada paciente, mas existem alguns manejos, se assim eu posso dizer. Por exemplo, a TDAH. Eu aconselho de modo geral a fazer isso. Tente introduzir algo específico. Existe isso? Tem dentro da psicoterapia, né? Sim, para cada abordagem... Pensando na TCC, para cada abordagem não, para cada transtorno, existem protocolos, sim. Hoje em dia, a psicologia tem avançado numa medida de entender os processos que levam a cada transtorno, em vez de tratar os sintomas especificamente. Entendi. Então, vem antes, o que está acontecendo, quais são os seus comportamentos de segurança, quais são as suas crenças. Então, olhar antes disso. Mas sim, existem, por exemplo, para toque,
que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que popularmente as pessoas conhecem como a pessoa que lava a mão sem parar porque tem medo de contaminar, ou que acende e apaga a luz. É uma linha diferente, porque não vai ficar questionando tanto esses pensamentos, porque são pensamentos irreais, no sentido, né, como que você vai questionar por que a pessoa está lavando a mão? Não, aí vai ser, por exemplo, expor a pessoa à situação e fazer com que ela não tenha a resposta de lavar a mão. E ela vai ver que não acontece nada. E aí ela vai se habituando, processo de habituação. Para transtorno bipolar, que é algo muito mais, eu falo que é mais perto da neurologia até, precisa muito da medicação, sem dúvida, mas aí vai trabalhar muito a rotina para a pessoa não descompensar. E aí a maioria vai ter um núcleo importante dentro da TCC, que é a reestruturação cognitiva, que é um termo chique para dizer mudar como a pessoa se vê a relação com os outros e vê o mundo, que são esses pensamentos todos que acontecem. E a minha última pergunta desse quadro é: o hábito cura ou não? Por exemplo, eu tenho um hábito saudável, ao mesmo tempo eu tenho um hábito disfuncional. Ele pode trazer a cura ou ele pode ser a doença, o hábito? Você diz, por exemplo, exercício físico, coisas saudáveis, assim. Isso. E ao mesmo tempo eu ficar rolando o feed, como hábito mesmo, aquilo pode. Isso é muito interessante, é algo que as pessoas, quando estão falando de saúde mental, às vezes falam, né? Isso aqui não é terapia, mas é terapêutico, né? Isso é muito moda no Instagram. Muito moda no Instagram. Estou pintando Bobbie Goods só para tirar uma Vou foto. começar a fazer crochê agora. Crochê é muito bom. Então, assim, hábitos saudáveis são muito importantes. Atividade física de modo geral, leitura, sono, mas eles não vão tratar. Se tiver um transtorno estabelecido, eles não tratam. Eles são vitais no tratamento. Precisa disso para poder ter uma melhora. Mas eles não são capazes de entrar nessa profundidade. Então, faz bem. Tem a liberação de hormônios muito bons, né, para exercício físico, por exemplo. A sensação de bem-estar, de alta eficácia até. Mas se a pessoa... A endorfina boa, né? Exato, Que é aquela endorfina barata do feed, né? Ela vai embora rapidinho. Rapidinho. E aí os hábitos ruins entram mais como a copa da árvore. Então, eles representam algo. Eu falo para as pessoas, nada é só o que é. Não é simplesmente rolar o feed. Representa algo. Vamos olhar o que representa. O que você está pensando? O que você pensou antes de fazer isso? Existe um exercício, uma atividade que se faz muito na TCC que chama RPD, que é Registro de Pensamentos. Antigamente chamava disfuncionais, hoje está mudando, porque não necessariamente é disfuncional. Mas você observou, estou 3 horas aqui, o que eu estava pensando antes? Aí anota, estava pensando isso. Ou que eu tenho um cartão de crédito gigantesco para pagar, ou que não sei o quê. E aí você vai. Aí eu senti ansiedade, senti que eu sou incapaz, e aí fiz isso. Ou fui entrar num cassino online. Ver como que acontece. É exatamente isso. Muitas vezes para anestesiar uma dor. E não é culpa do paciente. Esses hábitos, pois é. Essa culpa, esse termo, muitos chegam com ele. Muitos chegam como até um padrão de autocrítica muito excessiva. Eu sempre tento tirar essa questão de culpa, porque ele foi moldado por coisas, ambiente, temperamento, criação e tudo que foi acontecendo na vida dele para chegar nesse ponto. Então, colocar como culpa, às vezes o paciente retarda o processo, né? E às vezes os profissionais até colocam dessa forma, mas é sempre bom assim, existe uma autorresponsabilidade, do tipo, eu preciso ser agente da minha melhora, senão não vai sair do lugar. Mas assim, colocar como o único culpado pode ser até uma forma disfuncional de pensar isso tudo. Sobrecarrega a pessoa, Sobrecarrega, né? A culpa toda é sua. Sim. Linkando com as redes também, transtorno de personalidade narcisista. Você acha que cresceu com as redes sociais ou só mostrou quem já era? Eu vou aproveitar que isso é uma pergunta do tem que ter coragem para responder, porque não é uma pergunta fácil. Então já vamos entrar nesse quadro já, tem que ter coragem. Põe Legal. ele assim, tadinho. Pelo menos o take da mudança do quadro, né? Toma uma água. Toma uma água, que vai... Respira. Agora vem, entendeu? Então são perguntas que tem que ter um pouco mais de coragem para responder. Não pode dar muito ensaboado, mas se quiser ensaboar também pode ensaboar. Tem algumas que você pode. A gente ajuda a dar uma ensaboada. Narcisismo, né? Transtorno de personalidade narcisista. Eu estava falando com o paciente hoje de manhã.
sobre isso. Inclusive, ele trouxe essa dúvida. Ele falou, parece que no TikTok tem um monte de gente falando que todo mundo é narcisista, não sei o quê. Então, o narcisista... Obrigado, Laís. Ele apresenta um padrão de arrogância, um padrão de sempre se colocar como superior, um padrão de realmente desse egoísmo, de querer sempre olhar para si primeiro. Tem muitos critérios que você precisa preencher para ter o transtorno de personalidade. Tem pessoas que têm alguns traços, mas o que eu vejo que tem acontecido muito nas redes sociais é colocar rótulo inadequado de saúde mental, porque agora a pessoa leu um post sobre narcisismo e acha que entendeu, em pessoas que têm comportamentos disfuncionais ou egoístas direcionados a essa pessoa. Às vezes problema de relacionamento, fala, você é um narcisista. Por quê? Porque o cara não te ligou no dia seguinte, ou a menina não te deu essa correspondência que você esperava e coloca esse rótulo. Então, eu acho que é muito disso, entende? Não vejo, assim, o transtorno de personalidade é diferente dos transtornos mentais, como ansiedade generalizada, depressão. Não são sintomas, é o jeito da pessoa se relacionar com o mundo que é um pouco disfuncional. Então, o mundo espera mais do que ela tem a dar? Mais ou menos isso. Normalmente a pessoa, por exemplo, como narcisista, passou por alguma situação... são áreas difíceis, né? Entendi. Principalmente no transtorno narcisista, ainda não tem algo que seja assim, muito claro. A terapia de esquemas tem uma abordagem promissora com isso, eu vou explicar o que é terapia de esquemas. Mas, então não são sintomas. A pessoa normalmente passou por algo grave lá atrás. E essa forma de se relacionar com o mundo foi meio que para proteger aquilo que aconteceu. E isso vai se desenrolando. Mas também não é todos são assim. São alguns... Isso não serve para todos os que sofrem de transtorno narcisista? Isso. Não é uma matemática assim, aconteceu com certeza. Mas muitos dos casos a gente vê essa relação. E não é porque ele não te ligou no outro dia, que a menina te ignorou, que ele é um grande narcisista. Não, exato. Eu tava vendo um pouco dos critérios do narcisismo, né, tal, e eu tenho muitos amigos que são fisiculturistas e tal, e eu tava vendo, eles não são narcisistas pelos critérios, assim, eles só... Talvez tenha um traço, alguma coisa do tipo de personalidade. Mas eles não... Nossa, a pessoa totalmente tranquila. Exato. Né? Então, os critérios são diferentes do que a gente pensa quando pensa no Narciso, lá de trás da antiguidade. O cara ficava olhando lá no lago, não sei o que, ficava se admirando. Mas não é bem isso hoje, né? O transtorno não é isso. Não, exatamente. É aquele cara... Fala, não, mas o cara se matou porque queria ter um corpo, não sei o quê. Mas acho que, mesmo assim, muitas vezes o cara não fechava critério para transtorno. Não, tem muita coisa aí. E eu queria saber por que às vezes a terapia não funciona para o paciente. Ele sente que a terapia não funcionou para ele. Isso é muito legal. Porque a gente insiste que precisa de terapia, fala que é para todo mundo, que é muito bom. A pessoa dá a chance, fala, então vamos fazer. Aí passa 2 anos, a pessoa não teve essa melhora. Muitos fatores existem, né? A gente pensar que existe a preparação do profissional, né, de estudar isso, como a TCC é essa área que está se estruturando, já está ganhando muito corpo, né? Mas que vem de uma cultura latina aqui, de muita psicanálise, então tem essa questão de preparação profissional, ok. Outro ponto é a dedicação do paciente ao processo. Isso a gente até coloca de lado, porque como se fosse, bom, você quer ir na academia, quer ganhar shape, tem que treinar. Você quer saber finalizar um cara no jiu-jitsu, você tem que entrar no tatame. Então, se a pessoa vai lá e falta nas consultas e não sei o que, ela não vai ter esse resultado. Então, pode não funcionar por isso. Mas, muitas vezes, a gente vê que a TCC, ela traz essa noção. Então, assim, pensamentos automáticos, como se fosse a mente, como que ela se manifesta ali nesse aspecto só, né? Não querendo explicar tudo como ela funciona, mas, assim, de pensamentos automáticos, como se fosse a copa da árvore, que é aquela coisa que caiu uma coisa, a primeira coisa que você pensa. Me falaram tal coisa, a primeira coisa que surge na cabeça. Depois, crenças intermediárias e crenças centrais. E essa estrutura toda, muitas vezes, dependendo da forma como se leva isso, não acessa coisas mais profundas, padrões mais profundos, que é aquela terapia de esquemas que eu falei. Não é assim, preto no branco, não é exatamente assim. Mas, porque cada ser humano é um universo, né? Mas é uma abordagem que eu gosto muito, terapia de esquemas. E, inclusive, eu vou
começar uma formação oficial. Eu sempre estudei bastante nela, mas as grandes renomes aqui do Brasil, que é a Weiner, em terapia de esquemas, justamente para entender que é uma teoria do Jeffrey Young, que diz que as crianças, né, a formação na primeira infância dos 0 a 7 anos, tem necessidades emocionais básicas, que se não forem atendidas, a criança desenvolve esquemas. Tipo lazer, proteção, né, segurança, autonomia, limites e amor incondicional. Afeto incondicional. São esses 5 grandes domínios. E vão se ramificar em 18 esquemas, baseado em o que faltou. Então, por exemplo, uma mãe narcisista, que a gente estava falando, normalmente ela não vai dar afeto incondicional para essa criança, porque é tudo sobre ela. E aí a criança se vendo nisso, por exemplo, só sou criticado, ninguém está aqui por mim, ninguém tem interesse nas minhas coisas, ela começa a entender que ela é inadequada, não essa situação. E aí ela começa a entender que ela precisa se moldar sempre para o que o outro quer. E isso desenvolve um padrão. Algo que o cérebro constrói e que acompanha essa pessoa. E aí na fase adulta, nos relacionamentos, ela vai encontrar alguém que subjuga o que ela quer. Ela nunca vai conseguir se posicionar. Ela vai ter dificuldades na hora de ter uma discussão, algo normal para um adulto. Então, muitas vezes não são acessados, voltando à pergunta, não são acessados esses padrões. E aí a pessoa entende, é clássico, a pessoa fala assim, eu entendi tudo que você me falou, mas eu ainda não sinto a melhora. Esse sentir, a pessoa às vezes faz assim, esse mergulho pouco mais. Tem até a mãozinha, né? Então parece que não entrou. Veio. Exatamente. É como se fosse, meu pensamento está aqui, eu entendi. Eu entendi que meu comportamento é esse, não sei o que, mas eu não consigo mudar. Vamos olhar para isso. E existem muitas ferramentas dentro disso para conseguir trazer preencher o que faltou, né? Como se fosse um quebra-cabeça e ainda falta uma janelinha ali pra gente colocar. Faltou lá atrás, né? Então, é mais difícil, às vezes, de acessar. É entendido como uma forma de TCC avançada, a terapia de esquemas. É dentro do... O pessoal gosta de usar o termo guarda-chuva da TCC, na psicologia. E, bom, eu tô tentando lembrar o nome do pensador que falou isso, mas fala pensamento mais ou menos assim. O feliz o homem que consegue vencer todos os seus vícios antes de morrer. Você acha que hoje o pessoal está trocando muito um vício pelo outro? Tá trocando, não sei, o celular pela academia, vamos dizer. Eu quero outro vício. Aí troca um vício troca o cigarro pelo tigrinho. O cigarro pelo tigrinho, pode ser. ser. É verdade, acontece. Você vê muito isso, questão certeza. de vícios, você trabalha muito isso com as pessoas. Sim. A gente observa muitos vícios, né? Assim, o tempo todo, né? Vício em tudo, né? Sim. Mas não só em telas, é considerado um vício? É uma atividade que gera um prazer rápido, assim que você pratica, né? Que ativa um circuito de recompensa, que você vai querer... Aqui existe o Luiz. É o Vinícius com o Luiz. É o Sêneca. Que isso, hein? Sêneca, né? Sêneca, que é do estoicismo, que é uma das bases filosóficas da TCC. Então, tem muito a ver. Procura satisfação. Legal, muito bom. Legal. Muito bem. Até uma estatuazinha. Tem até o desenho, muito bom. Então, em relação aos vícios, sim, eu acho que as pessoas, justamente por ver esse movimento das redes sociais, as pessoas falando de saúde mental, falando não sei o quê, bom, eu preciso parar de fumar. Só que a pessoa tira aquilo que gerava aquele fluxo de neurotransmissores nesse circuito de recompensa, mas não tem a estrutura, não entende como o cérebro funciona, não entende as suas crenças, porque a TCC, ela busca fazer com que a pessoa se torne o próprio terapeuta, no sentido de que ela entende e tem as ferramentas para poder se manejar. A pessoa não tem essa estrutura. Então, na hora que tira, busca outra coisa. E às vezes até coisas saudáveis podem acontecer, mas é essa hipercompensação. Está tentando proteger algo, é um comportamento de segurança, às vezes começa a corre até quebrar as pernas, mas continua correndo. Você fala, peraí, será que não dá pra gente ver o que está acontecendo? Pode acontecer. Existe alta? Alta da terapia, sim. Isso é uma coisa muito legal da TCC. Parece que nunca existe, né? Mas isso é uma ótima pergunta, ótima pergunta. Acaba. Terapeutas que falam, vamos fazer terapia o resto para cada fase da sua vida existe, né? Mas tem horas que realmente tem uma alta, né? Cara, isso é muito importante. E, por exemplo, as pessoas têm essa impressão porque a psicanálise,
a análise, né, ela tem muito dessa questão de processos muito longos. A pessoa fala, eu faço análise faz 20 anos, não sei o quê. Sim. E que é aquele papel que a pessoa vai lá, senta no divã, o pessoal da psicanálise que me desculpe, mas tem essa crescente crítica, né? Porque assim, vai lá e aí a pessoa vai trazendo e tudo mais, não tem essa abordagem mais diretiva, não é diretiva, mas de ajudar o paciente a entender melhor e ter ferramentas mais claras. Então, a TCC, ela trabalha com alta. É como se fosse, um processo longo, normalmente. Quer dizer, depende. Por exemplo, transtorno do pânico, que assusta muito. Tratei uma paciente recente, estou no processo de alta dela. 8 semanas. Pouco. Acabou, sem remédio. Nada. A pessoa estava tendo crise de pânico. Entre 8 e 12 semanas, estruturado, você psicoeduca, mostra o que está acontecendo de verdade, por que ela está sentindo isso, o que ela pensa. A pessoa entende. E se não tiver outra coisa, porque normalmente tem, mas se não tiver outra coisa, se for só isso, tá bom, tô bem. Então, agora a gente passa de 15 em 15 dias, são normalmente sessões semanais, né? A gente passa de 15 em 15. Foram 8 sessões. 8 sessões, agora de 15 em 15. Eu li a respeito, TCC é 8 a 20. Um número mais ou menos. Isso, assim. para transtorno do pânico por aí. Claro que nos estudos, eles selecionam os pacientes, né, especificamente que tem aquilo ali, que não tem outra comorbidade, para ter uma análise mais clara. E no mundão, na vida, na clínica, é diferente. A pessoa acaba isso, fala, não, mas eu tô com um problema no meu casamento, e aí começa a falar diferente. Mas mesmo casos mais graves, o terapeuta, né, o psicoterapeuta da TCC, ele vai ter um plano de tratamento que visa a alta. Tem começo, meio e fim. Isso é bom pro homem brutão, né? Tipo um ortopedista. Entendi. Que tem um homem brutão, que é aquele cara assim, não precisa sair de jeito nenhum. Turma, deixa eu falar pra vocês. A gente tá lidando. Porque assim, o cara que ele não quer saber disso daí. Ele fala, isso é conversa fiada. Eu resolvo. Eu converso com meu amigo, não sei o quê. Isso. E aí, quando ele vê o TCC dessa forma, fala assim, 10 sessões, 8 a 20. Minha mulher me obrigou, mas eu vou. Acontece. Mas quando ele vê que tem começo, meio e fim, ele fala, bom, eu vou entrar de um jeito, provavelmente vou sair de outro. Vai ter algum resultado e tem um tempo determinado. Isso. Então, às vezes, esse brutão consegue passar pela terapia, né? Isso. E até a pessoa com insegurança, não só porque o divãzinho pro brutão não vai. Não vai, ele não quer saber. Não só a questão do homem brutão, mas até a mulher que tem uma insegurança ali de se abrir para outra pessoa, né? Sim, com certeza. Eu vou a primeira vez, mas são só 8 só sessões. Só um pouquinho, deixa eu só ver como é que é. Eu só vou ver como é, só vou pôr o pezinho. Isso. Aí quando vê, tá nadando lá no TCC, ele tá super feliz. Existe o fenômeno da relação terapêutica, que é porque justamente uma das coisas que me encantou nessa entender que a gente estava falando antes, né? De por que isso ressoou em mim. Essa relação humana, né? De essa troca, essa relação entre o terapeuta e o paciente já é curativa. Então, já ajuda muito. A pessoa entende que tem alguém ali que está ali por ela, que esse momento é dela, que ela não precisa colocar fachada, que ela vai se abrindo. Então, isso tudo faz isso, né? A pessoa está insegura, ela vai. E mesmo o cara mais brutão, se ele tiver padrões agressivos, se ele tiver comportamentos explosivos, que é o que a gente vê às vezes, está relacionado muito com aqueles esquemas que eu falei, que é uma forma de se proteger daquela dor, muitas vezes. Muitas vezes, né? A gente não pode generalizar, mas muitas vezes a gente vê isso. E aí, às vezes um cara barbado, forte, vai lá, senta na cadeirinha e a gente toca num ponto, a pessoa desaba. Porque a pessoa tem uma dor, só que ela ainda não se permitiu sentir. Então, isso acontece bastante. Você trabalhou em cenários do SUS, né? E trabalha em cenário particular. No SUS, eu acredito que você tenha encontrado pessoas, entre aspas, mais simples. Sim, né? Sim. Você consegue achar, na sua opinião, assim, é mais complexa a mente dessas pessoas ou de uma pessoa mais sofisticada, digamos assim, que teve estudo universitário, tudo mais? O que você acha mais difícil na complexidade da mente da pessoa? Essa pessoa simples ou essa pessoa... Tô sendo dualista aqui. Essa pergunta tem que ter coragem mesmo. Essa pergunta... Mas eu achei sensacional essa pergunta, cara. A complexidade da mente, no meu entendimento, ela vai se basear não nesses fatores. Essa questão, essa população, talvez por não ter acesso a conhecimentos acadêmicos, uma linguagem mais sofisticada,
quem precisa melhorar a forma de transmitir é quem está tratando. Na hora de falar, você tem que falar a língua da pessoa. Moldar a vivência dela. E aí colocar esses termos complexos na forma que ela entenda. E sinta a emoção. Aí, beleza. Porque sofre quem tem dinheiro e sofre quem não tem. Sofre quem tem cultura e sofre quem não tem. Todo mundo sofre, se for ver, por não entender como funciona tudo isso. E a gente pode, sim, trazer melhoras independente disso. Né? Nos ambulatórios sociais, né, que fazem atendimento psicoterápico sério, gratuitamente, né? Ambulatório na USP, da psicologia, coisa assim, é mesmo nível, só que tem essas nuances. A pessoa tem que conseguir traduzir e chegar na pessoa. É muito importante essa transmissão. Senão a pessoa fica ouvindo lá, falar chique, não sei o que. Minha vida, eu tô ali, um monte de conta para pagar, você não entende o que eu tô falando, a pessoa pensa, né? Sim. E aí não tem adesão ao tratamento. Isso independe, né, da classe social. É uma questão interna mesmo. Que às vezes a pessoa realmente tem uma classe social elevada, mas se você não usar a língua dela, o linguajar dela, você não vai chegar nela. Você não vai. E eu queria aproveitar nesse prumo pra gente falar sobre um desabafo com um amigo. Eu tenho um amigo de confiança, a gente conversa muito. Ele faz a minha terapia. Não é a mesma coisa. Não é. Dá uns conselhos. Existe uma técnica. Tem uns conselhos errados também, né? Tem vários amigos, né? Tem um que fica ouvindo, ele fala, é difícil mesmo, realmente, né? E aí acabou, era isso, entendeu? Só que como você acaba falando, tem você aquele se que fala sente um pouco assim, melhor. O amigo solteirão, né? Termina logo isso daí. Tem um apaziguador. É isso, Então volta pra casa. Então tem muito, né, disso, exatamente. E a pessoa tá sempre com uma boa intenção, se for um amigo, né? Quer ver seu bem, mas da forma dela, que tá com muito viés, que não vai falar às vezes o que você precisa ouvir, ou que não vai te questionar da forma que você precisa ser questionado. Então, além do fato de ter a preparação, o estudo, a técnica. Então, existe muito disso, né? De a pessoa falar, eu vou ali conversar, converso no bar, minha terapia é no bar, ou com um amigo jogando futebol. É um clássico, minha terapia no bar. Entendeu? E aí não, né? Porque é exatamente, talvez até uma forma de buscar uma segurança. Entende? Esse comportamento de segurança. Eu sei que se eu for pro outro lado, vai me cutucar um lugar que talvez não seja legal. Vai questionar coisas que eu não quero falar, porque dói. Então, meu amigo vai ficar ali na zona de segurança, né? A famosa zona de conforto, né? Que, na verdade, não tem nada de confortável, porque a pessoa está sofrendo. Mas é que gasta menos energia, né? Porque o cérebro já acostumou com esse padrão, então fala, vou continuar sofrendo aqui, mas eu não estou gastando energia. Então, precisa de coragem para fazer essa transição de se tratar e voltar no bar para falar para os caras, vai lá buscar a terapia, porque todo mundo vai se beneficiar de terapia, entendeu? Eu ia te perguntar, porque o que a maioria das pessoas faz que se sabota essa terapia? Que tem que ela mesmo se sabota dentro desse processo. Existe Eu acho que são vários fatores. Eu acho que o que mais me chama atenção, que eu brinco com os pacientes, que é assim, a gente faz uma equipe. Eu e você contra esse sofrimento. Vamos entrar no ringue. Quando vai passando, Vamos entrar no tatame, exatamente. Quando a gente vê, era pra estar 2 contra 1 ali, a gente junto lutando contra essa coisa, você me abandonou. Tô só eu apanhando aqui, sozinho, o terapeuta, né? Pra pessoa entender. E você tá lá de fora. O que significa isso? A terapia se faz durante a semana, não na hora. Na hora você junta, igual uma sanfona, né? Vai e volta, junta, aconteceu isso, então tenta isso, pensa nisso, vamos questionar isso. Agora entra no tatame. Porque senão, como é que vai fazer? Se você ficar só estudando jiu-jitsu, ou boxe, ou qualquer coisa, vai lá, você vai apanhar. Então é a pessoa que não se engaja nesse processo, que só quer ir lá para cumprir tabela, e ela tem uma forma de evitar a dor, né? Porque é o que eu tô falando, é difícil muitas vezes olhar, é muito difícil. Então, a pessoa não se coloca no ringue, não se coloca no tatame. E aí, não faz o que a gente pede para fazer durante a semana, o plano de ação, né? Como se fosse uma tarefa de casa. Existe uma tarefinha? Muitas vezes existe. Na TCC é bem comum. Legal. Terapia de esquemas... É lição de casa. Uma lição de casa, Tipo esse registro que eu falei, uma folhinha com situação, comportamento, pensamento, emoção. Traz para mim. Nem o papel ela traz. Nem papel vazio.
Muito comum. Exatamente isso. Ó, preciso que você no toque, preciso que você se exponha a essa situação, me fala o que aconteceu. Não dou conta. E se sabota. Se sabota. Porque não tá se permitindo. E aí que vem a autorresponsabilidade. Entender que não é culpa dela, que ela é responsável por tudo isso, mas que a responsabilidade de dar esse passo, primeiro de buscar terapia, ok, mas depois de acionar isso tudo, é a autorresponsabilidade. É ela que vai precisar ter muito disso. E às vezes é difícil, né? Eu vou fazer por mim. Não é minha mãe que vai vir e vai fazer, meus pais, meu marido, ninguém. Eu posso fazer mais uma última polêmica? É a última polêmica. Chega. Religiosidade. Nossa, que legal. Espiritualidade. Você traz isso para dentro do consultório, você respeita, lógico, né, a crença da pessoa, mas tem hora que você fala assim, peraí, talvez isso não seja da crença dela, seja uma disfunção. Como é que você lida com a religiosidade da pessoa, ou excesso de religiosidade, muitas vezes? Um exemplo que a gente deu aqui do toque religioso, né? Às vezes, se você não rezar uma Ave Maria, vai acontecer tal coisa. Tem muitas nuances na religiosidade, né? Mas como que você lida com isso? Já ouvi um profissional uma vez, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Um profissional uma vez falar assim, da minha enfermaria, ninguém sai médium, né? Ninguém sai vendo espírito daqui. Né? Então, assim, é uma forma... Tem profissionais que lidam com a espiritualidade de uma forma, tem outros que... Como é que você maneja isso daí? O que você vem vendo desse assunto atualmente? Maravilhosa essa pergunta, cara. Adorei essa pergunta. É assim, se você tenta impor algo para alguém, mesmo que você... Imagina, você é detentor da verdade absoluta do universo. Por algum motivo você conseguiu isso. Eu vou impor isso aqui, então, para as pessoas. Vai vir uma ambivalência, vai vir um contrário, porque você está fazendo esse movimento. Então, quando você tenta colocar algo, mesmo que seja assim, vou suprimir isso aqui, porque eu estou vendo que essa fé sua é disfuncional, vai vir um comportamento contrário. A pessoa vai se fechar. A busca da TCC é sempre evocar, a entrevista motivacional de forma geral, é evocar o que a pessoa tem dentro dela. Então, esse respeito é primordial. Nunca eu coloco de forma aberta a minha religiosidade. Mas tem pacientes que têm uma religiosidade muito forte. Quando é toque, por exemplo, o exemplo que você deu, aí não é nem sobre a crença da pessoa, né? A gente vai mostrar para ela que tudo bem ela rezar, tudo bem ela ter isso, mas que se ela não fizer naquele momento, não vai acontecer nada grave e tudo mais. Então, respeitando sempre as questões. Mas tem algo dentro da ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso, que está dentro da TCC também, que é ações direcionadas a valores. E é chegar para a pessoa e falar, o que você acredita? Se fosse no último respiro da sua vida, você olhasse para trás, o que você gostaria realmente de ter feito e seguido? Você quer seguir essa linha cristã? Você quer ter esses valores? Você quer seguir uma linha... Você quer ser ateu? O que você entende hoje como seus valores? Não, hoje eu entendo que eu sou espírita, eu acredito numa unidade, eu vejo espíritos e isso... Vamos olhar juntos se tem alguma coisa que a gente precisa olhar, sempre respeitando, sempre trazendo o paciente para o processo. Sempre, sempre. Claro que tem pacientes que... eu sempre estudei filosofia, sempre estudei religião desde muito novo. Então, eu gosto muito disso. Mas tem pacientes que conversam muito com o que eu acredito. Mas, mesmo assim, tem que ter um limite para não impor. E aí, alguns é mais fácil. Porque é algo que eu também compartilho. Mas sempre trazendo da pessoa. Fala, essa questão que você está me falando, vamos pensar sobre os seus valores. Você acredita muito na Bíblia, lê a Bíblia todo dia. Poxa, por que não aproveitar isso para falar com ela? Eu sei coisas da Bíblia. Lembra aquela passagem? Lembro, li ela esse dia. O que você entende para você, na sua fé, o que isso representa? Isso, isso, isso. A partir do que ela falou. Então vamos olhar para isso. Vocês vão ter um ponto de conexão. Isso. Mas sempre com ela. Mas se não tiver, a gente vai encontrar outro. Isso. Não necessariamente relacionado à religião. Exatamente. Um paciente muitas vezes traz um conceito, por exemplo, paciente espírita, que eu não entendo. Aí o que acontece? Isso é muito importante? Isso está mudando a forma como o rio do tratamento está sendo levado. Então me explica. O que representa isso para você? Me explica em detalhes. Porque às vezes comenta um termo, eu não sei do que você está falando. Você pode me explicar? Eu quero entender o seu mundo. E realmente tem interesse pela pessoa. Isso é muito importante. Essa curiosidade empática. Não cumprir tabela. Me falar o que é que você... Não.
Me conta, eu quero saber. Essa curiosidade no que outro ser humano pensa. Isso é o que faz. Então, levar nessa linha do respeito máximo possível e aproveitando. Por que não, né? Aproveitando quando a pessoa traz algo tão bonito. Igual a família, a pessoa fala, minha família é o maior valor. Ótimo. Então, vamos falar sobre isso relacionado a esse vício em tal coisa? Vamos falar sobre a sua família, como que ela vai ficar se acontecer tal coisa? Aí a pessoa fala, peraí, acho que eu preciso mudar alguma coisa. É isso. Sim. Tem certeza da ginecologia? Um dia passou na sua mente? Só passou assim? Cara, que legal que é isso, né? Bobeira. Que legal. Respeito. Hoje em Isso dia, não faz a mínima lógica pra mim. Depois Já vamos desses entrar no... 50 minutos de conversa, não tem a mínima lógica. Vamos ter que entrar no você humano já. Esse é um nosso quadro. A gente gosta muito de literatura e acredito que você também. E o Você Humano é um quadro que a gente traz o conto do Machado, aquele O Espelho, sabe? Eu nunca li esse O Espelho, você acredita? É muito bom. Ele é um alferes e ele só se vê quando ele se olha... Tem todo um contexto da história. Quando ele se olha no espelho, ele só se vê quando ele tá com a roupa de alferes. Quando ele tira, ele não se vê. Que legal. Não tem ninguém no espelho. Que legal. Então, a gente vai tirar só seu jaleco agora. Quem é você sem o seu jaleco? Puxa, que legal, que legal. Bom, eu acho que dentro dessa questão de religiosidade que você trouxe, acho que uma das coisas mais importantes é essa linha para mim. A minha fé cristã, uma das coisas que... Uma linha de valores que fora do setting terapêutico ali é algo que eu levo à minha vida, né? E que isso ao redor traz coisas que são o João pai da Olivia e da Clara, que tá na barriga, tá chegando, né? O marido e apaixonado por filosofia, por estudos de religião, da Bíblia, né? De uma forma, um olhar mais filosófico. Eu estudo filosofia desde os 9 anos de idade, então realmente a ginecologia não fazia muito sentido, né? Então, que é apaixonado por artes marciais também, né? Que a gente compartilha esse... Faixa azul, faixa azul de jiu-jitsu. Pratico artes marciais desde os 12 anos de idade, então... Quando eu conheci ele, gente, ele já fazia Kung Fu. Aí já era uma coisa assim que ninguém fazia na época. Exato. E ele já fazia. 1,90m, quanto você tem? 1,92m. Fazendo Kung Fu. E, cara, é difícil, né? Você vê que interessante, às vezes a gente não pra pensar sobre isso, né? Quem é a gente. Mas eu acho que é isso, que tem essa linha de valores muito forte, que acredita muito nessa linha e tenta ser sempre o melhor para a família. E hoje em dia mudou muito isso para mim, porque minha filha fazendo 2 anos agora, assim, você olha para aquele ser humano e você não consegue entender como cabe tanto amor dentro do coração. As pessoas falam isso, os nossos pais falam isso, né? É impossível entender. É só passando... Porque é um negócio que toma conta, explode o peito, então isso... Você é um João antes da Olivia. Completamente. E um João depois da Olivia. Sim. Muito bom. Calma. Tá ótimo, vamos fechar. Vamos fechar esse quadro. Vai virar. Muito bom, Bom, tem umas perguntas da galera aqui pra gente legal. fazer. Show. Vamos ver o que a galera respira, tomar água. Olivia é um assunto delicado. E a Clara. Muito importante. Até acabou a água aqui. Nem. Vou pôr. Bom, vamos lá. Vamos nós aqui enquanto a Laís pega. Tá aí? Tá. Não, beleza. Bom, sempre preciso de acompanhamento com psiquiatra ou acho que ele quis dizer aqui psicólogo, psiquiatra, né? Sempre, que às vezes precisa estar sempre os dois juntos. Sempre os dois juntos. Ou pode ser um ou outro. Sim. Não necessariamente. Não necessariamente vai ser sempre, né? Principalmente em quadros leves, moderados um pouco, você consegue resolver com o processo terapêutico, né? Psicoterápico ali, né? Pensando baseado em evidências, melhor, né? Melhor para a gente poder ter essa validação do que está sendo feito. Às vezes precisa de medicação e nesse sentido, se a gente procurar bons psiquiatras, quando você vê a agenda para 3 meses. E muitas vezes você consegue buscar profissionais tipo um médico de família, um generalista que tem essa vivência. Por exemplo, eu não sou psiquiatra, né? Mas eu, inclusive, na pergunta inicial, assim, eu estou concluindo a pós-graduação em psiquiatria e a pós-graduação em TCC, né? Para formalizar. Mas, então, assim, o ideal
para manejo de pacientes graves é que seja um psiquiatra que passou na residência, que teve uma vivência supervisionado de manejo de pacientes. Você sabe bem como é essa questão. Âmbito hospitalar, muitas âmbito vezes. hospitalar e tudo mais. Então, sim, é necessário. Mas a demanda é muito grande. Então, você pode, sim, procurar outros profissionais, claro, que trabalhem não com protocolos inventados ou com soluções mágicas, mas, por exemplo, principalmente manejos iniciais. O paciente vai fazer um primeiro medicamento, médico de família, um generalista ali, é importante que ele saiba. Então, muitas vezes ele pode contar com isso, mas o terapeuta, todo mundo, voltando, deveria fazer. Vamos ver Próxima pergunta. Sabemos que a mente influencia diretamente na saúde. Como conciliar estresse e boa saúde? O estresse faz parte, você falou um pouco disso, né? O estresse faz parte da nossa evolução aí. Tá? A gente tem que tentar conciliar, né? Eu acho que nessa pergunta, entender o que representa esse estresse. Por que ele está aparecendo? Porque, poxa, você quer alcançar algo diferente, algo marcante, você precisa de um esforço. Vai vir necessariamente algo que vai ser difícil, né? Agora, se você tem processos ali que estão mais baixo ali na superfície, que mostram que talvez tenha um comportamento ali que você quer validar alguma insegurança, que você está tentando, na verdade, não olhar para dentro e o trabalho está sendo algo que é um comportamento de segurança que você está trabalhando até às 11 porque você não quer chegar em casa e lidar com aquela coisa, ou a filha está com uma doença, você não consegue entender o que está acontecendo, esse estresse vai se acumulando e por não olhar para dentro, ele necessariamente, até por vias metabólicas, vai trazer prejuízos à produção de neurotransmissores e à saúde de forma geral. Então, o estresse, para conciliar com a boa saúde, entendendo os processos que levam a ele. Você fala, nas ações direcionadas a valores. Eu quero ser o CEO de não sei o quê. Cara, se você está saindo do zero, você vai precisar de muita coisa. Mas é isso sua linha de valores? Então, precisa disso, disso, disso. Não, eu estou disposto, eu estou entendendo. Então, vamos. Aí, dá para conciliar. É o caminho. É o caminho. Vamos ver mais. Sinto um cansaço mental. É possível isso? Eu acho que muita gente sente isso, né, cara? Eu acho que principalmente no nosso mundo digital de hoje, né? Que tá tudo muito rápido, tudo muito acelerado. É uma coisa assim que você fica meio... É estranho. Tem um termo em inglês, né? Assim. Brain fog chama. É como se fosse uma neblina mental. Eu acredito. Porque nós temos muito. Assim. Eu gosto de descomplicar as coisas, né? Pode existir uma explicação neuroquímica até de esse estresse e essa depressão aí de neurotransmissores, mas o que acontece mesmo? Eu estou sentindo? Estou sentindo. Então, observar que ansiedade pode gerar isso, depressão pode gerar esse cansaço mental, pode ser o sinal precoce de algo que está vindo. Como seu corpo estava tentando aguentar, sua mente estava tentando aguentar, mas você está cansado. Aí tem que avaliar hábitos saudáveis, sono, alimentação, claro, né? Exames de forma geral, porque também podem influenciar vitaminas e coisas. Nada demais, mas isso é importante ser avaliado. Mas sempre olhar para dentro e não tentar, na hora de um cansaço mental, tomar um estimulante. Para acordar, e aí chega no final do dia, toma um ansiolítico, um hipnótico para dormir. Entendeu? Você vê que aí acabou. Aí a pessoa não tá se olhando. Tem gente tomando Durateston para cansaço mental. É verdade, cara. É verdade, cara. Isso... Tem de tudo nesse mundo, né? Como ter uma mente mais vazia? Parece que eu penso o tempo todo. Esse padrão de pensar o tempo todo é relacionado com a ansiedade, né? Normalmente a ansiedade patológica ali. Por que pensar o tempo todo? Para se proteger das possíveis ameaças que podem acontecer. Então, se tem ameaças, se podem existir, eu vou pensar em todas, porque a pessoa tem a crença, o pensamento automático de que, a crença intermediária, se eu penso em todas as variáveis possíveis, então eu estou mais protegido. Tem uma prevenção. Mas aí a pessoa começa a ficar cansada, porque, imagina, ela quer pensar em tudo, mas ninguém dá conta. E aí isso vai gerando catástrofes na cabeça da pessoa e ela começa a viver nesses pensamentos. A questão não é necessariamente essa mente vazia, é a mente presente. Então, como buscar isso? Terapia. Mas tem uma ferramenta muito legal dentro da terapia, né, que é o mindfulness, que é esse exercício do momento presente, que é você trazer sua atenção pro agora, pro aqui e agora, de você, igual eu estava na escola da minha filha, estava pensando no podcast, e aí pensei, peraí,
ela tá brincando ali no parquinho, deixa eu estar presente agora. E aí você se coloca no momento presente. Existem práticas formais para você conseguir fazer isso, mas sempre se você se coloca no presente, aquela expansão muito grande de pensamento você consegue documentado, com provas, né, estudos, sendo que mindfulness ajuda no estresse, que foi falado, depressão, ansiedade, então é muito legal. Deixa o recado para nossa turma. Nossa, fala olhando, como é que é? Pode ser? Bom, pessoal, eu queria dizer que eu acho que o que fica marcado é essa necessidade de olhar para dentro, né? Olhar para você mesmo, o que está acontecendo dentro de você. E movimentos como desses dois queridos aqui, de trazer informação de qualidade, é muito valioso. Então, até queria deixar meus parabéns para vocês. Foi uma honra mesmo participar. A gente agradece. E admiro muito esse trabalho, esse empreender nessa área, começar um projeto do zero, isso é muito legal. Então, que vocês continuem com esse trabalho e que cada um busque olhar para dentro e para conseguir se relacionar de uma forma mais saudável e buscar essa felicidade, essa tranquilidade, essa paz. Sim. Ah lá. E as redes aí? Ah lá, o jiu-jiteiro lá. Bastante conteúdo aí, né? Pessoal que quiser seguir aí, o João posta bastante coisas sobre dicas, né? Coisas do dia a dia. Como... eu adoro esse aqui. Esse vídeo do esse aqui Bocinha é bem legal. sensacional, esse vídeo. Nossa, ele é muito bom. De vídeo pro futuro. É muito bom. É muito legal. Fala bem Nós conseguimos. É muito legal. É legal. Fala bem nesse padrão de ansiedade, tenta controlar as variáveis, né? Beleza. Quando eu era moleque, eu falava que ia ser ator, né? Então, eu fui mudando muito disso tudo. Se eu contar pra galera te achar, é mais pelo Instagram. Pelo Instagram, lá tem o link, né? Pro consultório, para o canal do YouTube, tem tudo isso. Sim, beleza. Então, sigam aí, Dr. João. João, eu sempre falo isso pro Pedro, eu até me emociono. Na minha vida, existem 4 Pedros na minha vida. Ele é um, você é outro, meu primo é outro e o Pepe é outro. E existe o Paulinho, que também é nosso Paulinho. E eu te agradeço imensamente por você ter vindo aqui com a gente. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigado a vocês dois. Sim. Muito feliz. É nossa. Chega, hoje foi Hoje muito proveitoso. Até a próxima, Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.